Separei para a gente pensar hoje, Atos 28, de versos de 7 a 10, com o tema trabalho, amor e honra. Só com muito esforço nós alcançamos as mínimas coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Isso, vamos dizer assim, no mundo dos normais, né? Aquelas pessoas comuns como a gente. Mas Deus, Ele nos concede e já nos concedeu o que nós nunca alcançaríamos sem Ele. Ontem, hoje e no porvir. Seja as coisas materiais, as coisas espirituais e também as coisas familiares. Como vocês viram aí no Facebook, eu recebi uma bênção espiritual que foi o batismo da minha filha. A gente de vez em quando está comentando, né, bem? A minha esposa ganhou uma bolsa esses dias que vale no mínimo uns $400. Se ela tivesse que comprar uma bolsa de R$1.200, R$1.500, você acha que ela ia poder comprar? Não, mas ela ganhou. Então, aqueles que fazem a obra do Senhor, Deus arruma um jeito para honrar, para mostrar para todo mundo que são pessoas especiais. Para quem? Para o mundo? Não. Para Deus. Valeu, Ian. E aí eu coloquei que nesse primeiro ponto, trabalho, uma das coisas que é natural de todo crente é o quê? A visitação dos outros, a visitação do próximo, seja ele crente ou não crente. É claro que quando a gente visita um crente, a gente acaba ficando um pouco mais feliz, porque a gente recebe também de Deus, a gente não só dá. Mas igual eu fui agora que eu fui visitar uma senhora de 95 anos e ela me surpreendeu e ainda está me surpreendendo, porque ela falou assim: pega o teu celular aí. E eu pensei que ela ia querer ligar, né? E eu já sem graça, antes de falar que estava sem crédito, eu peguei o celular, ela: filma aí que eu vou falar. E ela falou e a mensagem está lá no Facebook para quem quiser ver. E tem um monte de gente ainda dando glória a Deus, achando bonitinho ela falar. Mas poucos são os que trabalham duro, os que se interessam por fazer aquilo que custa alguma coisa. Se eu falar para vocês assim: tem um negócio ali para a gente ganhar um dinheiro fácil, quem aqui não quer ir? Agora você falaram assim: vamos carregar um material ali para ganhar um pouquinho, quem iria? Trabalho duro é coisa para poucos, mas muitas vezes Deus coloca algumas missões não para que a gente receba em troca disso, mas pura e exclusivamente para que Ele nos abençoe porque nós o servimos. Esforço, perseverança e fé são coisas de servos do Senhor. Às vezes a pessoa persevera para tantas outras coisas, mas na obra do Senhor não. A gente vê pessoas alcançando, né, níveis lá na escola, na faculdade, na vida profissional, e na obra de Deus a pessoa é a mesma coisa que sempre foi. E aí fica pra gente, sabe o que? A reflexão de quem são essas pessoas. Porque a Bíblia diz o quê? Que a fé sem obra é morta. Então não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida na vida social, na vida profissional, na vida estudantil e ter uma vida morta ou espiritualmente, e ter uma fé morta que não consegue o mínimo se sobressair diante do mundo em que você vive. A compaixão leva-nos a fazer o que nós não faríamos normalmente, e isso edifica as nossas vidas, o reino de Deus e ao nosso próximo. Depois eu escrevi: impondo as mãos por amor. Eu acho que ninguém ora por uma outra pessoa para que essa pessoa seja curada só por pena. No fundo, ama. No fundo, quer que essa pessoa se sinta amada. E Paulo tem o dom de curar. A gente já viu isso, que na sua caminhada, né, ele vai estar curando várias pessoas. E a gente, nós temos a obrigação, nós devemos impor nossas mãos sobre os enfermos. Essa senhora de 95 anos, ela reclamou que estava sentindo uma dor e pediu para que eu orasse por ela.
E aí uma pessoa, um ser humano normal, ele poderia pensar o seguinte: pô, já está com 95 anos, para que eu vou orar para ela ser curada? Eu tenho que orar para ela ser levada logo, né, para desfrutar dos céus, da glória de Deus e tal. Mas, por amor àquela pessoa, nós devemos orar e pedir para que Deus tenha misericórdia. A cura vem única e exclusivamente de Deus. A gente às vezes ora por as pessoas que a gente ama, ora para as pessoas que a gente conhece, e a gente às vezes nem quer que Deus leve aquelas pessoas, mas em algum momento aquelas pessoas são levadas ou elas pioram, elas vêm a falecer, mas a nossa parte nós fizemos. Que seja assim a nossa vida, sabendo que a cura vem de Deus, mas a obrigação é de cada um de nós orar. Cada um de nós podemos ser usados por Deus, mas Deus só usa os que se permitem usar. Se eu quero que Deus me use e eu não vou visitar alguém, eu não vou orar por alguém, como que Ele vai fazer? Ele vai me pegar pelo pescoço, me colocar num lugar e falar assim: agora você impõe as mãos e ora? Não. Simplesmente eu não vou ser usado por Deus. Tem muita gente que não é usado por Deus porque fica de braço cruzado, muitas vezes sentada no banco da igreja, sem querer não ser usado. Ela até quer ser usada, mas Deus só vai usar ela a partir do momento que ela levantar e for onde Deus quer que ela vá. Às vezes é complicado você saber: será que eu tenho que orar por tal pessoa? Será que eu tenho que visitar tal pessoa? Mas o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer e a ir onde Ele quer. E o último ponto é: Deus honra aos seus servos. A oportunidade de honra é só para quem serve. Quem não serve, né, podia até acrescentar alguma coisa, se não serve para servir, não serve mais para nada. E em outras palavras, a Bíblia vai falar que nós somos ramos ou varas de uma árvore que é Cristo. E quando nós não damos fruto, a gente não presta para nada a não ser queimado. E os frutos que Jesus está falando aí são frutos de justiça, são obras, são boas obras. Poucos são os homens que são honrados por Deus, porque se você fizer um paralelo, poucos são também aqueles que se dispõem a ir, aqueles que se dispõem a servir. A gente às vezes fica meio triste porque a gente se sente sozinho, a gente às vezes queria um apoio, queria uma mãozinha de um e de outro, mas ao mesmo tempo a gente se sente feliz. Por quê? Porque Deus tem honrado o nosso trabalho, Deus tem honrado a nossa missão. Sem honra, nós somos crentes mornos. E aí, tá com sono, Cauê? E aí, a Bíblia vai falar assim, que os mortos, na hora do juízo, ou lá no fim do mundo, para as crianças entenderem, Deus vai vomitar eles da boca dele. Ou seja, aquele que não sabe se está na igreja ou se está no mundo, aquele que não sabe se é crente ou se não é crente, aquele que não sabe se ora ou se ora para que a pessoa seja curada ou se ora para Deus ter misericórdia da sua vida, essas pessoas vão para o inferno, porque não prestaram ou não servem para nada. Reconhecimento, provisão, livramento são formas que Deus usa para abençoar os seus. Hoje teve um momento de agradecimento lá na igreja e eu estava pensando dos livramentos que Deus nos deu. Hoje mesmo pela manhã, né, ontem, quinta-feira, naquele dia que eu saí daqui correndo, quando eu entrei ali no túnel, desceu 2 malucos de moto, parou do meu lado e eu... E aí eu falei: eu sou do morro. Aí ele: não, suave, vai. E aí eu passei, depois eu fui ver lá, o que aconteceu no túnel? Arrastão, roubaram um monte de gente, mas o pastor passou batido. Hoje de manhã a gente está na moto, tampa ouvindo aí, meu sogro. E a gente está subindo, daqui a pouco vem um carro na contramão, igual um touro para pegar o ônibus, e a gente está atrás do ônibus. Foi um momento assim,
de eu identificar que ele não bateu no ônibus e que ele ia me pegar. E aí eu fiz um pouquinho para cá, para a direita, e o carro passou assim, ó, perto nele. Foi bem. Risco de derrubar a moto. Ou seja, Deus honra a quem Ele usa, ou Deus retribui um pouquinho daquilo que a gente faz por Ele, através de livramento, como eu falei, através de provisão, como eu falei da bolsa dela, e através do reconhecimento pelas obras que nós fazemos. Enfim, quem só faz o básico é inútil para Deus. Tem um versículo que vai falar isso. Ó, eu só fiz aquilo que eu tinha que fazer, e eu sou uma pessoa imprestável, é claro que com outras palavras. Só fez o que era sua obrigação, ou seja, Deus espera que a gente faça além daquilo que Ele tem nos mandado. Quem arrisca a sua vida, vive a vida que Deus quer que ela viva. Quem honra a Deus é honrado por Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês e os seus lares, principalmente das crianças que estão aqui até agora.